Glória a Deus. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a primeira de algumas mensagens que nós vamos estar ministrando para frente. Então, essa primeira mensagem da série é Tudo Começa em Deus. Tudo começa com Deus. Então, a série é Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Por que eu estou aqui? Nós precisamos entender por que nós estamos aqui. O primeiro slide que vai ser projetado, e é exatamente o tema da nossa mensagem, é que tudo começa em Deus. Por que eu estou aqui? Para me entender, para me compreender por que eu estou aqui na Terra, o que eu estou fazendo aqui, eu preciso entender que tudo começa em Deus. Nós fomos criados, feitos por Deus e fomos feitos para Deus. E enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não compreendermos isso, a nossa vida jamais ela terá sentido. Jamais nós vamos entender o real sentido da vida. E é somente em Deus que nós vamos descobrir a nossa origem. Preste atenção, somente em Deus que nós vamos descobrir a nossa origem. Algumas pessoas acham que o céu é o nosso destino, mas o céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. E quando o nosso tempo acabar aqui na terra, nós vamos voltar de onde nós viemos. Então, é somente em Deus que nós descobrimos a nossa origem, é somente em Deus que nós descobrimos a nossa identidade, o que nós significamos e o propósito da nossa vida. É somente quando nós entendemos que tudo começa em Deus, é que nós entendemos a nossa importância e o nosso destino celestial. Todos os outros caminhos que são colocados por aí, por tanta gente, tantas propostas, todas elas nos levam a um beco sem saída. E muitas pessoas na procura de um sentido para a vida, elas vão esbarrar exatamente num beco sem saída. Então, eu não sei você, mas talvez algum dia você parou e se sentiu totalmente perdido a respeito do seu propósito de vida. Qual o sentido na vida? De repente você para e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E muitas pessoas passam a vida inteira, ou boa parte da sua vida, buscando um sentido real e verdadeiro para a sua vida. Esse primeiro texto que vai ser colocado, está em Colossenses capítulo 1, verso 16, e o apóstolo Paulo diz assim, pois tudo, você pode repetir comigo, diga tudo, diga absolutamente tudo. Então aqui o apóstolo Paulo não está falando que são algumas coisas, ele está dizendo que, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou aonde? Nele. Tudo começou nele e nele encontra propósito. Nele quem? Em Deus. Nele quem? No Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou em Deus. E é em Deus que encontra propósito. Olha só nesse outro texto, em Eclesiastes capítulo 8, verso 17, o que Salomão vai dizer? Salomão diz, pois por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, ou o propósito das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Esta aqui é a grande pergunta para a humanidade. Qual é o propósito da vida? Qual que é o propósito da vida? E o grande problema no mundo que nós vivemos é que a maioria, para não dizer toda a humanidade, mas a maioria esmagadora busca o sentido da vida dentro de si mesmo. Elas estão procurando encontrar dentro de si o sentido para a vida. Agora eu quero te dizer, nessa noite você vai entender pela palavra que essa é uma busca inútil,
E sabe por quê que você buscar o propósito e o sentido da vida dentro de você é uma busca inútil? Porque, olha o que diz nesse slide. A questão não é você. A questão não sou eu. A questão não somos nós. O propósito das nossas vidas é muito maior do que a nossa realização espiritual. O propósito da nossa vida é muito maior do que a nossa paz de espírito. O propósito da nossa vida é muito maior do que a nossa própria felicidade. E se nós pudéssemos olhar para a nossa agenda diária, para tudo aquilo que nós fazemos diariamente, quantas horas por dia, quantos dias da semana, quantos dias do mês que nós vivemos simplesmente para nós mesmos? Obrigado, Deus. Nós vivemos em torno de nós mesmos. E a grande pergunta é, obrigado, onde é que está Deus na nossa agenda? Onde é que está Deus no nosso dia a dia? Desde cedo, nós pegamos a criança, antes dessa pandemia era assim que funcionava. Deu uma paradazinha, mas nós criamos tudo, nós bolamos a academia, nós bolamos o estudo, nós bolamos o curso, nós bolamos o trabalho, nós bolamos a atividade física, nós agendamos o nosso descanso, e depois nós queremos encaixar Deus na nossa agenda. E geralmente nós não vamos encontrar, porque o dia está muito apertado. A pergunta é, onde é que está Deus na nossa agenda diária? Onde é que estão as pessoas na nossa agenda diária? Jesus, uma vez interrogado por alguém, e perguntaram para ele qual que é o maior mandamento. E ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando nós não entendemos que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, quando nós não entendemos que nós somos colocados nesse mundo com um propósito também de servir as outras pessoas, implantando o reino e seguindo o propósito de Deus, então nós não vamos encontrar o verdadeiro propósito da nossa vida. Então o propósito é muito maior, o propósito de Deus na nossa vida, nas nossas vidas, é muito maior do que nós mesmos. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é muito maior do que a nossa família, é muito maior do que a nossa carreira, do que a nossa profissão. O propósito de Deus, o sentido da vida é muito maior do que os maiores e mais ambiciosos projetos de vida que nós possamos ter. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é maior do que os nossos sonhos, é muito maior do que as nossas aspirações. E se nós quisermos saber por que nós somos colocados nesse mundo, por que nós somos colocados nesse planeta, por que nós nascemos onde nós nascemos, por que nós nascemos no tempo que nós nascemos, então nós devemos começar por Deus. Devemos começar exatamente por Deus. Nós temos que ter a convicção no nosso coração que nós nascemos de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos de Deus. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso 33, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode repetir comigo? Diga: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mais uma vez, mais forte, diga: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Decore esse versículo, Romanos capítulo 11, verso 36. Tudo que você for fazer, tudo que você colocar as suas mãos, você vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Na realidade, a busca pelo sentido da vida, pelo propósito da vida, tem intrigado pessoas por milhares e milhares de anos. E isso porque, normalmente, as pessoas começam pelo lado errado, que são elas mesmas. Por que as pessoas não conseguem encontrar o verdadeiro sentido da vida? E você vai ver que há uma conspiração diabólica, usando principalmente o ensino, usando principalmente a educação no mundo todo. Quando o diabo ele quer destruir, se ele quer destruir uma nação, ele vai investir pesado nas crianças. E ele vai disseminar estudos que são completamente contrários ao ensino da palavra de Deus. E as pessoas, os adultos, começam a se acostumar com aquilo que está sendo ensinado.
Quando as pessoas lançam alguma coisa muito estranha, todo mundo assusta. Mas depois eles começam a achar normal. O presidente dos States, a primeira coisa que ele assinou foi a liberação do uso comum para crianças e adultos, homens e mulheres. Quando falaram a respeito disso, todo mundo contestou veementemente, todo mundo foi contra. Mas já não há tanta discussão. Então preste bem atenção, por milhares de anos as pessoas têm feito exatamente isso, elas têm procurado o propósito, o sentido da vida, buscando nelas mesmas. E como que as pessoas fazem isso? Geralmente fazendo perguntas voltadas para a própria pessoa. Então você vai ver isso em sessões de aconselhamento, de mentoreamento, de livros e tudo que você vai pegar. Geralmente a pergunta é: o que eu quero ser? O que eu quero ser? Então as pessoas dizem: olha, você tem que perguntar primeiro o que você quer ser. Segunda coisa, o que você quer fazer? O que eu deveria fazer com a minha vida? O que eu vou fazer? Não tem nada de errado de fazer uma porção de coisas aí. Mas todas essas coisas têm que encaixar dentro de um propósito. O propósito eterno de Deus, por quem nós fomos criados, por quem nós fomos gerados. Geralmente a pergunta que as pessoas fazem para nós, ou então nos levam a perguntar para nós mesmos é o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas ambições? Quais são os meus sonhos para o futuro? O que você pensa para o seu futuro? Então, nós somos levados sempre a pensar a respeito disso, partindo de nós mesmos. Olha o que diz esse slide. Você pode repetir comigo? Diga: focar em Deus é solução. Diga: focar em mim mesmo é aflição. Então preste atenção. A solução é colocar o foco em Deus. Você vai ver muitas pessoas arrebentadas porque no fundo, a verdadeira felicidade, ela só existe quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós colocamos o nosso propósito exatamente naquele que nos criou, exatamente em Deus. Então focar em Deus é solução, focar em si mesmo é aflição. Então, ao contrário do que dizem muitos livros famosos, e olha que tem demais hoje em dia, ao contrário do que dizem muitos filmes, muitos seminários, muitos treinamentos, nós não iremos encontrar o significado da nossa vida olhando para dentro de nós mesmos. É claro que vai ter momento nas nossas vidas que nós vamos ter que olhar para dentro de nós. Mas para encontrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito da vida, nós não vamos encontrar olhando para dentro de nós mesmos. Por quê? Porque você não criou a si mesmo. Não fui eu que me gerei, não fui eu que me criei. Logo, nós chegamos à conclusão que não há jeito de dizer para nós mesmos, exatamente para mim e para você, para que eu fui criado. Se não foi eu que me criei, como é que eu vou dizer para mim mesmo como que eu tenho que fazer? E se tem algo que nós precisamos entender, é que existe a criatura e existe o Criador. Então nós somos a criatura, e Deus é que é o nosso Criador. Da mesma forma, nós não podemos chegar ao propósito da nossa vida concentrando em nós mesmos. Nós devemos procurar exatamente para quem nos criou. Nós devemos começar por Deus, porque foi Deus que nos criou. Ele é o nosso Criador. E o jeito mais fácil de nós descobrirmos a respeito de uma invenção é perguntando exatamente para o inventor. Você pode pegar qualquer coisa que foi criada, e é muito mais fácil do que você aprender a mexer com aquilo. Você pode fuçar, você às vezes vai, dependendo daquilo que você está tentando descobrir, você pode levar muito tempo para descobrir como que aquilo funciona. Mas se você conversar com o inventor, com o Criador, então ele vai te dizer exatamente como que você deve usar. E descobrir o propósito, o sentido da nossa vida funciona do mesmo jeito. Nós devemos perguntar para Deus, porque foi Deus quem nos criou. Olha o que diz esse texto. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, ele diz: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto,
o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nós poderíamos aqui citar tantos textos. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 139, ele leia, decore o Salmo 139, ore o Salmo 139. Ele vai dizer a respeito de tudo das nossas vidas. Ele diz, olha, o Senhor me cerca por diante e por detrás. O Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar. O Senhor, sabe, se eu me detenho no confim dos mares, Ele vai falar tudo a nosso respeito. Nós vamos ver Jeremias dizer que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos escolhido. Então, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes dos princípios da era, para a sua glória. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Deus, Ele é a fonte da nossa vida. Deus, Ele é a fonte da nossa vida. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana pede para ele água, ele diz, olha, se você beber dessa água, você terá sede novamente. Jesus estava dizendo, olha, você pode experimentar de sucesso, você pode experimentar de conquista, você pode experimentar o que você quiser, mas você vai precisar novamente se alimentar daquilo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós botamos força, toda porta que nós colocamos força para abrir, nós vamos ter que colocar força para sustentar ela aberta. Mas Jesus disse para aquela mulher, disse, olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse saciará a sua sede eternamente. Porque Jesus, Ele é a água viva, Ele é a fonte de toda a vida. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 1, eu vou só citar para você, diz que nele nós fomos escolhidos. O apóstolo Paulo diz em Efésios 1:11, ele diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós temos duas alternativas para encontrar o sentido da nossa vida. É a especulação, que é o que mais acontece, ou então o rema, a revelação, aquilo que a palavra diz a respeito de Deus. Nós podemos decidir se vai ser, pode colocar, especulação, e o segundo, revelação. Nós podemos procurar o nosso propósito de vida, a razão pela qual nós estamos aqui nesse planeta. Nós nascemos da família que nascemos, estamos onde estamos. Qual que é o propósito? Nós vamos especular a respeito disso, ou vamos buscar revelação da palavra. A especulação geralmente é a opção que é escolhida pelos filósofos, que é escolhida por psicólogos, que é escolhida por céticos, que é escolhida por ateus, mas nenhum deles nunca apresentaram nada conclusivo e nada prático a respeito do propósito da vida. Mas também nós podemos perguntar, nós podemos descobrir o propósito da nossa vida através de revelação. E isso aqui é o ponto. Nós precisamos decidir a seguir essa segunda opção. Quantas pessoas que têm gastado fortunas, têm andado o mundo todo, têm subido monte, descido monte, indo em tudo quanto é lugar, buscando exatamente atrás de especulação. Nós devemos decidir seguir a opção dada por Deus, que é exatamente a revelação. E em nome de Jesus eu quero convidar você a seguir esse mesmo caminho, o caminho da revelação, do entendimento, daquilo que está na palavra. Agora, para isso acontecer, nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Agora, isso é algo libertador, isso é algo conclusivo, isso é algo que vai trazer paz no seu coração, mesmo nos momentos de aflição. Porque se eu não tiver convicção daquilo, do propósito de Deus para a minha vida, é porque nele, por ele, para ele são todas as coisas, então eu vou vacilar diante das coisas que surgirem no dia a dia. Quando surgir uma proposta indecente, seja de adultério, seja de falcatrua, seja do que for, então eu não sei quem eu sou, eu não tenho revelação do meu propósito. Quando alguém vier com um prato de lentilha, e quando alguém fizer como fez como Esaú fez, que ele estava com fome, e ele vai naquele momento, ele vende o seu direito de primogenitura.
ao passo que Jacó lutou para ter o direito de primogenitura, porque ele sabia qual era o propósito. Havia uma promessa de Deus para a sua descendência, de ser pai de uma grande nação. Quando Jesus, ele estava ali, sendo tentado pelo diabo, e Satanás disse para ele: olha, todos os reinos deste mundo eu dou para quem eu quiser, e se você quiser todos os reinos deste mundo eu te dou, se você se prostrar diante de mim e adorar. Escute, a mesma proposta tem sido feita todos os dias e de forma diferente. Às vezes você não vai para o alto monte, não aparece um chifrudo lá, um diabo com tridente e com chifre dizendo para você: tudo isso me foi dado. Mas muitas vezes no dia a dia, propostas pequenas, às vezes propostas que você acha que não tem nada a ver, mas aquilo lá são propostas para você sair, fugir completamente do propósito de Deus para a sua vida. Então é por revelação, e a Bíblia nos traz o sentido da vida. E em essência é exatamente esse texto que eu quero compartilhar com você, e depois dessa rápida introdução nós vamos entrar na palavra. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Nele, todas as vezes que você vê que nele, está falando em Deus, em Cristo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Esse texto aqui, ele traz 4 verdades sobre o verdadeiro sentido da vida nessa terra. Então, para que eu descubra por que eu estou aqui na terra, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender que tudo começa em Deus. Agora, para viver uma vida que realmente reflita que tudo começa em Deus, que eu entendi, que eu aceitei, que tudo começa em Deus e não em mim mesmo, primeira coisa que nós vamos compartilhar é que você precisa descobrir a sua identidade. O texto que nós lemos lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 11, a primeira parte diz que nele nós somos também o quê? Escolhidos. Não precisa responder em voz alta, mas responda para você mesmo. Quem é você? Eu já vi em alguns programas de televisão, em algumas entrevistas, e naquele bate-bola rapidinho, o entrevistador pergunta: quem é você? E se essa pergunta fosse feita para você, como está sendo feita agora, qual seria a sua resposta? Quem é você? Preste atenção. A primeira coisa que nós temos que ter convicção e certeza no nosso coração. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Primeira coisa que eu e você, que nós precisamos entender, é que nós somos uma criação de Deus. E escute, nós somos uma criação especial de Deus. Por que nós somos uma criação especial de Deus? Se você pega em Gênesis, você vai ver que a Bíblia vai relatando, e Deus cria isso e foi bom, e Deus criou isso e foi bom. E quando a Bíblia diz que Deus cria o homem, diz, e foi muito bom. Deus criou animais, Deus criou o firmamento, Deus criou tantas coisas, mas a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz esse texto que vai ser projetado aí, que está em Efésios, capítulo 4, verso 23 e 24, diz assim, olha: a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criados para ser semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha o que Paulo vai dizer: a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Queridos, preste atenção, a única forma de nós vencermos as mentiras dos homens e do diabo sobre nós, é nós termos essa firme convicção dentro dos nossos corações,
de que nós somos criação de Deus. Nós somos uma criação especial de Deus. E por que que nós temos que ter essa firme convicção dentro do nosso coração? Porque isso vai impedir as mentiras de entrarem nas nossas vidas. Quando nós não temos essa convicção de quem nós somos, nós vamos dar ouvido para aquilo que as pessoas dizem que nós somos, para aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, para aquilo que o diabo, ele vai soprar no nosso ouvido, quando ele diz: não tem jeito para você, você está condenado, você não presta, você faz isso, mas daqui a pouco você pede desculpa e volta a fazer de novo. E ele começa a falar e soprar isso constantemente, diariamente nos nossos ouvidos. Você não é capaz. Quantos de nós já ouvimos isso? Ouvimos dos nossos pais, ouvimos de patrões, ouvimos de pessoas: porque você é burro, porque você não dá conta. Eu jogo tênis, você parou, né, Leandro? E é interessante porque você tem pouco contato, mas às vezes eu fico olhando alguns atletas, às vezes eles estão jogando e ele erra uma bola, e ele começa a gritar com ele mesmo, fala assim: você é burro, tem que ser burro, cabra burro, você é muito burro. E quando nós começamos a olhar o nosso histórico, nós vamos ver que, desde lá de trás, nós somos tomados de crenças limitantes, que nos impede de chegar aonde nós poderíamos chegar, se nós soubéssemos quem nós somos em Deus. Então, é exatamente a verdade que está do lado de dentro, que vai impedir as mentiras do lado de fora de entrar dentro de nós. Se nós não temos essa convicção, se nós não temos essa certeza de quem nós somos, da nossa identidade em Cristo Jesus, das realidades de uma nova criação, então essas mentiras, elas vão destruir as nossas vidas. O problema de ter uma opinião incorreta sobre nós mesmos é que geralmente essas opiniões incorretas sobre nós, elas deformam a nossa identidade. Elas deformam completamente a nossa identidade. E nós ficamos perdidos. E se tem uma geração que está tendo dificuldade em saber quem são, é exatamente essa geração que nós estamos vivendo. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz: porque assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Porque assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quantos podem dizer amém? Diga: eu estou em Cristo, portanto eu sou nova criatura. Diga: em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu preciso entender, para mim entender minha identidade, minha nova identidade, eu preciso entender que eu estou em Cristo. Pegue lá a sua Bíblia e pegue todas as afirmações bíblicas que dizem a respeito à sua posição em Cristo Jesus e comece a se apropriar disso. Comece a declarar isso. Você não vai declarar para que isso se torne uma verdade. Você vai declarar isso porque isso já é uma verdade e você quer que isso se materialize. Você vai chamar a existência aquilo que ainda não existe na sua vida como se já existisse, porque a palavra diz. Se você está debaixo de condenação, você vai abrir a sua boca, vai pegar o texto bíblico, vai ser respaldado pela palavra e vai dizer exatamente como Jesus disse diante do diabo. Todas as vezes que Satanás atacou ele, Jesus pegava a palavra e dizia: está escrito. Satanás falava uma coisa e ele dizia: está escrito. Quando o diabo olhar para você trazendo condenação, você vai abrir a sua Bíblia e você vai declarar: já pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo trouxer medo ao seu coração, você vai dizer: o Senhor não tem dado para mim um espírito de medo, um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de poder e de moderação. Quando o diabo tentar te assombrar com enfermidade, você vai abrir a sua boca e vai dizer: Cristo levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Quando ele disser que você é fraco, você vai dizer, vai confessar a palavra: eu tudo posso naquele que me fortalece.
Quando ele disser que você não dá conta, você vai dizer: não há nada impossível para quem está em Cristo Jesus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Para toda fraqueza que o diabo, que o mundo tentar impor sobre as nossas vidas, existe uma promessa de Deus sobre nós. Quantos podem dizer amém? Diga: eu estou em Cristo. Diga: eu assumo a minha identidade em Cristo Jesus, nessa noite, em nome de Jesus. Por quê? Porque quando nós assumimos a nossa posição em Cristo, presta atenção, isso é uma verdade de Deus a nosso respeito, a partir do novo nascimento. Eu preciso entender isso. Eu estou em Cristo, é a realidade da nova criação. Eu estou em Cristo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, eu fui enxertado na videira. A videira verdadeira que é Jesus. Olha o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 6. Diz que Deus nos ressuscitou com quem? Deus nos ressuscitou com Cristo. Você consegue entender isso, querido? Ele nos ressuscitou com Cristo. E com Ele, com Cristo, Ele fez o quê? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Diga: estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios agora, 1 Coríntios 1,30, ele diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Diga: eu sou dele em Cristo Jesus. Diga: eu sou de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, olha o que Paulo diz. Ele diz: olha, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Escute, nós nos tornamos em Cristo Jesus sabedoria, justiça, santificação, e fomos redimidos. Nós recebemos uma nova identidade no novo nascimento. Então lembre-se disso sempre. Isso aqui não tem nada de ser arrogante. Isso tem muito de ser confiante nas promessas de Deus, naquilo que Deus diz ao meu respeito. Quantos podem dizer amém? Escute, querido, é muito importante você ter clareza a respeito disso. Tem um texto no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, que João diz assim: olha, mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, receberam uma nova identidade. Quantos podem dizer amém? Identidade de filho e de filha de Deus. Tantas vezes que nós buscamos o nosso valor fora dos caminhos de Deus. Quantas pessoas, e nós mesmos, nós tentamos encontrar valor nas nossas realizações. Nós tentamos encontrar valor em opinião dos outros, na estética, no status. Nós tentamos a aprovação de todo mundo. Eu gosto muito dessas 3 frases. Olha só. Você pode repetir comigo, diga: para sermos quem Deus quer que sejamos. Mais forte, diga: para sermos quem Deus quer que sejamos e vivermos como Ele quer que vivamos, precisamos saber quem Ele diz que somos. Forte, não é? Como é que eu vou ser quem Deus diz que eu sou? Como é que eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva? Para isso eu preciso saber quem Ele diz que eu sou. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Tem algumas pessoas que acham que é muita humildade quando ele diz: não, porque eu não sou nada. Eu sou simplesmente o mosquito que pousa na titica, em cima da titica da galinha. Ele acha que isso é humildade. Isso não é humildade não, meu irmão. Humildade é você saber quem você é em Cristo. Isso não é arrogância. Isso é convicção no que a palavra diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e ponto final. Então eu preciso ter clareza a respeito disso. Nós estamos muito mais ligados em Deus do que aquilo que nós imaginamos. Olha só o que Jesus diz em João capítulo 15, verso 5. Disse Jesus: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós estamos nele, nós somos enxertados nele. Preste atenção, nós fomos amalgamados. Você sabe o que é amálgama? Antigamente os dentistas, eu não sei se hoje usa mais isso. Usa, Bruna? Amálgama. São duas porções que você pega e... mais simples. Lá, as crianças, elas pegam aquela massinha, não pega a massinha branca, não pega a massinha preta e mistura as duas. Aí depois que está misturado ali, as duas massas, elas ficam de outra cor. Você consegue separar elas depois? A Bíblia diz que nós fomos amalgamados com o Senhor. Nós somos enxertados nele. Preste atenção. Quando a Bíblia diz: tendes a vida eterna, todo quanto crê no nome do Filho de Deus. A vida eterna, e a palavra no original é Zoe, Z-O-E, que significa a própria vida de Deus. A própria vida de Deus foi colocada em nós, em Cristo Jesus. Em Cristo. Fora de Cristo nós não somos nada, mas em Cristo nós somos tudo isso que a palavra diz que nós somos. Nós somos escolhidos por Deus para ter essa identidade. Quantos podem dizer amém? Então, para você viver uma vida que realmente reflita, que tudo começa em Deus e não em você mesmo, primeiro, você precisa descobrir a sua identidade. Olha aqui para mim. A Bíblia diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre nós. E ele entra dentro de nós. Agora o Espírito Santo, ele entra dentro de nós para quê? Somente para me orar em línguas, para me profetizar, para me sapatear, para me pregar com unção, para me ressuscitar mortos, tudo isso. Mas quando a unção vem sobre nós, o principal propósito da unção é formar em nós uma nova identidade. Uma identidade de filhos de Deus, de filhas de Deus, amados, justificados, redimidos, livres do fogo do inferno, justificados diante de Deus. É isso o entendimento. Mas a segunda coisa, que se eu quero viver uma vida que realmente reflita, que tudo começa em Deus e não em mim mesmo, eu preciso descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Você precisa descobrir o seu propósito. O texto que nós lemos no início diz: tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A primeira pergunta que nós fizemos para sabermos a nossa identidade é: quem é você? Mas a segunda pergunta é: o que é que você está fazendo aqui na terra? Eu já fiz essa pergunta para mim. Eu não sei, talvez você nunca tenha feito essa pergunta para você mesmo. Mas o que é que você está fazendo aqui na terra? Preste atenção. Nós estamos aqui para cumprir com um propósito divino. Há uma missão da parte de Deus para cada um de nós, para mim e para você. Olha o que diz esse texto que vai ser projetado de Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos criação de Deus. Nós somos realizados em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, os quais Deus preparou antes da fundação do mundo. Nós não fomos criados para nossa própria realização, ou para nossa autorrealização. Escute, eu falo isso com muito carinho. E você não vai dar uma de doido, não. Você vai entender com o coração correto. Você que trabalha com construir casas, você não foi chamado, para construir casas. Você não foi feito por Deus para construir casas. Você está construindo casas. Você não foi feito por Deus para fabricar o que quer que seja, carro, avião,
salgado, doce. Não, não, não. Você pode estar construindo isso. Você pode estar fazendo tudo o que você está fazendo. Mas você está somente emprestando as suas habilidades para fazer tudo isso. Porque no fundo, nós não fomos feitos para isso. Não fomos feitos para construir casa, não fomos feitos para vender roupa. Nós estamos emprestados, nós estamos fazendo isso. Não fomos feitos por Deus para defender causas humanas. Deus não criou uma ONG, Deus criou a igreja. E eu quero que você entenda isso, até o final você vai entender com o coração correto. Essas atribuições que nós temos diariamente são atribuições temporárias. Isso faz parte de um grande propósito. Eu não estou ali, eu não sou um pedreiro, eu não sou um professor, eu estou pedreiro, eu estou professor, porque há um propósito muito maior. Aonde eu estou, aonde você estiver, nós estamos ali para implantar o reino. Nós somos embaixadores, embaixatriz de Cristo Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação e no mundo todo. Você está assustado, né? Preste atenção, querido, tudo é meio. Existe um propósito muito maior na sua existência. Tudo é só um meio. É por isso que nós temos que ter essa convicção no nosso coração. O fim daquilo que nós estamos fazendo não é simplesmente ganhar dinheiro, não. É muito mais do que isso. Não se trata somente de ganhar dinheiro, não se trata somente de ter uma boa vida. Nós estamos inseridos num propósito muito maior nesse mundo. É muito importante nós entendermos que não sou contra livros de autoajuda, não sou contra, eu leio, já li, eu não sou contra livros, treinamentos de coach, até mesmo líderes cristãos, mas quando você pega normalmente tudo isso aí, você vai num psicólogo, você vai em palestras motivacionais, normalmente propõe as mesmas coisas, e isso tudo são coisas previsíveis, para que o homem encontre o propósito da vida. E é muito interessante, eu já fiz vários cursos. E quando você sai dali, você sai motivado. Mas aquela motivação, se ela não estiver em Cristo, ela acaba. Você pode fazer curso com os melhores do mundo, com os melhores líderes do mundo. Então, geralmente tem um trilho. E esse trilho, geralmente ele está voltado sempre para a própria pessoa. Qual que é? Dê importância para os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Irmãos, isso eu estou falando para você. Hoje, quando alguém me pede, fala, pastor, eu estou com um problema conjugal e eu queria uma terapia, eu queria procurar um casal. Eu digo, olha, procure um casal cristão, de psicólogos cristãos. Porque vão te orientar com base na palavra. Se você for num que não é cristão, ele vai dizer, olha, qual é o seu sonho? Ah, o meu sonho é ficar bonitão, gostosão, pegar todos e todas por aí. E eles vão começar a trabalhar exatamente nisso. Dê importância aos seus sonhos. Defina de maneira clara quais são os seus valores. Estabeleça as suas metas. Coloque os seus objetivos. Você precisa ter foco e isso aqui tudo é muito bom. Mas você vai ver que é o mesmo trilho. Defina o que você é bom. Você é bom para fazer o quê? O que você de fato é um cara nota 10. Você precisa ter grandes objetivos, você precisa ir à luta, você precisa ser disciplinado, você tem que ser alguém constante, você precisa acreditar em você mesmo, você não pode jamais desistir. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Isso aqui tudo é muito bom, se fizer parte de um propósito maior. Se isso aqui for simplesmente para a satisfação do meu ego, para a realização pessoal, fora do propósito eterno de Deus, daquilo que Cristo Jesus propôs, então, meu irmão, estou fora. É claro, é lógico que essas recomendações aqui, elas levam a êxito. Uma pessoa que faz essas recomendações, que é disciplinado, que economiza, que faz bom investimento, ele vai lucrar êxito. Ele vai ser alguém bem sucedido, alguém que estabelece meta, ele vai alcançar. Se houver concentração naquilo que ele está se propondo a fazer, ele vai alcançar. Mas a pergunta é, isso é o que Deus tem para mim?
O pior sucesso que existe é eu ser bem-sucedido naquilo que Deus não tem para mim, meu irmão. Eu quero ter sucesso naquilo que o Senhor tem para mim. Ser bem-sucedido, você pode repetir comigo, diga, ser bem-sucedido é cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E você precisa ter clareza disso nessa noite. Ser bem-sucedido no secular e cumprir o propósito de Deus para a sua vida são coisas completamente distintas. Tem pessoas que vão alcançar sucesso na sua profissão, sucesso no seu casamento, sucesso em tantas áreas da sua vida. Mas você alcançar sucesso e cumprir o propósito de Deus. Jesus, quando ele chega no final da carreira dele, Jesus diz assim, olha, Pai, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. O apóstolo Paulo diz, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em Atos, Lucas vai dizer que Davi cumpriu com todo o propósito de Deus na sua vida, na sua geração. Não é cumprir com o seu propósito de vida, é cumprir com o propósito de vida que Deus tem para mim, que Deus tem para você, sem ser bem sucedido. É exatamente isso, querido. Então eu preciso entender que ser bem sucedido e cumprir o propósito de Deus para a minha vida é totalmente diferente. Nós podemos alcançar os nossos objetivos pessoais, nós podemos nos tornar um sucesso pelos padrões do mundo, e mesmo assim ainda falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus me criou. Eu posso ser, irmãos, olha, eu tenho visto isso demais. Pessoas que aos olhos do mundo são bem-sucedidos, pelo carro que andam, pelas coisas que têm. E eu volto a afirmar, não há nada de errado nisso, desde que isso seja parte de um propósito maior. Desde que seja exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou canalizar tudo aquilo que o Senhor tem me dado, tudo aquilo que eu aplico no meu coração. Eu sei quem eu sou. Eu sei da minha identidade em Cristo Jesus. Eu sou criação de Deus. Eu sou semelhante ao Senhor. Eu sou filho do Senhor. E tudo o que acontecer na minha vida, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então como é que eu descubro o meu propósito? Conhecendo a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Escute. A vida cristã é muito mais do que aquilo que muitas pessoas pensam. A vida cristã não é sobre ter coisas. A vida cristã não é somente sobre comprar, sobre possuir, sobre conquistar bens materiais. A vida cristã é sobre conhecer a Deus e fazer a sua vontade. A vida cristã é sobre cumprir com a sua missão. É você responder ao chamado de Deus na sua vida. Quantos podem dizer amém? Olha o que esse pastor vai dizer nessa frase. Ele diz, olha, o pior da existência não é a morte. É uma vida sem propósito. O pior da existência não é a pessoa morrer. É a pessoa viver uma vida sem propósito. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler em duas versões esse texto. Nós vamos ler na linguagem de hoje e na linguagem da mensagem. Esse primeiro texto diz assim, ó, nele nós somos também o quê? Escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Agora olha esse mesmo texto na versão mensagem. Diz assim, olha, é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossas vidas. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Quantos podem dizer amém? Então, para viver uma vida que realmente reflita que tudo começa em Deus e não em nós mesmos, primeiro nós precisamos descobrir a nossa identidade. Segundo, nós precisamos descobrir qual que é o propósito. E o terceiro, nós precisamos descobrir, olha só o que vai ser colocado aí.
Nós precisamos o quê? Precisamos descobrir que existe um relacionamento espiritual. E nós temos que estar muito atentos. Nós fizemos uma série a respeito disso. A respeito de amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos descobrir que existe um relacionamento espiritual. A parte A do verso 12 do texto que nós lemos no início diz: a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, nós somos criados, preste atenção, olha aqui para mim, a nossa origem é os céus. Eu quero dizer algo para você aqui, bem simples. Tem pessoas que não gostam da adoração. Tem pessoas que não gostam de orar. Tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia. Tem pessoas que não gostam de ouvir pregações. De repente fica muito chato. Esse negócio muito... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que nós vamos fazer no céu? Se nós não desenvolvemos um relacionamento espiritual com o Senhor, por que nós vamos para o céu? Um chargista brasileiro, uma vez, ele escreveu uma frase, ele disse assim: olha, eu queria ir para o inferno por causa das amizades, eu queria ir para o céu por causa do clima. Agora, se eu não gosto de ter um relacionamento espiritual com Deus, o que eu vou fazer no céu? Eu preciso entender que eu fui criado para ter comunhão com Deus. Eu fui criado, você foi criado para ter comunhão com Deus. E Deus queria ter comunhão conosco. E porque Deus queria ter comunhão conosco, Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Esse texto de Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Bem simples, preste atenção. Você pode gostar de um cachorro, de um gato, mas você não pode ter comunhão com ele, porque a natureza é diferente. Agora nós somos criados para ter comunhão com Deus, e Deus queria tanto ter comunhão conosco, que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Escute, nós fomos criados com um impulso nato de buscar a Deus. Existe um vazio dentro de cada ser humano que tem o formato de Jesus Cristo. Essa é uma frase de Benjamin Franklin. Existe um vazio existencial que só pode ser preenchido com a genuína comunhão com Deus. A busca desenfreada das pessoas atrás de religião, atrás de tantas coisas, ocultismo, sabe, espiritualismo e tantas coisas aí, é uma busca de uma comunhão íntima e genuína com o Senhor. E por mais que o ser humano adquira coisas, essas coisas nunca irão substituir o lugar de Deus na nossa vida, o lugar dessa comunhão que preenche a própria essência do nosso ser. Essa comunhão com Deus que nos dá objetivo, que alimenta a nossa alma, que sustenta o nosso ser, que nos faz a cada dia querer avançar mais e mais em Deus. Agora, nós somos criados para ter comunhão com Deus. Há um desejo nosso, sabe? Às vezes você fala assim: ah, mas eu não tenho vontade de orar. Isso é força de expressão. Quem não tem vontade de orar é a nossa carne. Mas lá dentro, no nosso espírito, nós ficamos angustiados quando nós não oramos. O nosso homem interior, esse deseja Deus. Esse que foi nascido de Deus, ele quer orar, ele quer ler a Bíblia, quer jejuar. Agora o nosso homem exterior, ele não quer. É por isso que Paulo diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo com lutas e com tribulações, mesmo a nossa carne não querendo ceder, mas o nosso homem interior, ele deseja a presença viva e manifesta de Deus. Agora sabe o que é mais gostoso? É que Deus também está desejoso de ter comunhão conosco. A Bíblia diz que Ele nos chamou. Olha só o que diz esse texto. A comunhão, Ele nos chamou a comunhão do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Quando você pega Deus, quando o Senhor Jesus, Ele chama os discípulos para seguir, os 12 discípulos. A Bíblia diz que primeiro chama eles para estar junto com Ele, depois Ele os envia. Quando Jesus vai subir, Ele diz para os discípulos: olha, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que antes do Espírito Santo descer,
Jesus vai passar 40 dias com seus discípulos, falando a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Deus, Ele também tem desejo de ter comunhão conosco. Deus deseja desenvolver um relacionamento pessoal de amor e intimidade conosco. Quantos podem dizer amém? Tem um livro muito bom, chamado O Segredo do Secreto. Leia esse livro. É um livro revolucionário. Eu já li muitos livros bons. Caçadores de Deus é muito bom, Oração à Chave do Avivamento, tem tantos livros bons. Mas O Segredo do Secreto. O secreto é o local onde você entra para estar com o Senhor. Esse livro vai mudar completamente a sua vida. Quarta e última coisa. Você precisa crer que a eternidade é real. Sejamos para o louvor da sua glória. Olha o que diz esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Deus, Ele plantou, ou Ele tem plantado a eternidade aonde? No coração humano. O reino de Deus, Ele é real para você. Nós precisamos ter clareza disso. Muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, nós começamos a viver somente de maneira secular. Nós achamos que a nossa vida se restringe somente a 70 anos na terra, a 80 anos na terra. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que pensar com a lente da eternidade. Para você ter uma ideia de eternidade, imagine uma viagem por aqui, lá de Porto Velho, Zé Nilson, até São Paulo. Ou aqui mais perto, vamos aqui, daqui, de Goiânia até Belém do Pará. Imagine uma corda esticada daqui até lá. Imagine uma corda esticada daqui até lá. A nossa vida aqui na terra, ela é como se fosse somente isso aqui, ó, da corda. Tem mais quase 3.000 quilômetros, 2.500 quilômetros de distância. E muitas vezes nós vivemos como se não existisse a eternidade. E o reino de Deus, ele tem que ser real para mim e para você. Nós precisamos ter uma visão clara do mundo espiritual e da eternidade. Escute o que eu vou te dizer. Pouco se fala hoje sobre céu e inferno. Porque se falar demais, o pessoal cai fora. Pouco se fala sobre a eternidade. Às vezes nós pensamos na nossa vida só aqui. E o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Deus se resume a essa terra, ele diz, olha, nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Chega uma hora que Paulo diz, olha, eu não sei o que é melhor para mim, se é morrer ou viver. Ele diz, se eu viver, é bom porque eu vou cumprir com o propósito de Deus para a minha vida, que é implantar o reino, que é pregar o evangelho, que é servir as pessoas e mostrar Cristo. Agora ele diz assim, se eu morrer, ele fala, é incomparavelmente melhor, porque eu vou estar com o meu Senhor. Então nós precisamos entender exatamente isso, nós devemos ter uma visão clara do mundo espiritual, nós precisamos ter uma percepção clara e aguçada da eternidade, porque quando nós não temos uma visão clara do mundo espiritual, quando nós não temos uma visão clara da eternidade, irmãos, nós nos tornamos relaxados nas disciplinas espirituais, nós não oramos, nós não lemos a palavra, nós não jejuamos, nós não cultuamos, nós ignoramos a ação dos espíritos malignos. Escute o que eu vou te dizer, o diabo continua sendo o diabo nessa pandemia. Agora só se fala de vírus, só se fala de pandemia, só se fala disso, e o diabo está deitando e rolando, porque as pessoas estão ignorando a existência dele. Quando nós não temos uma visão clara a respeito da eternidade, a respeito do mundo espiritual, nós ignoramos, nós brincamos com o pecado, nós desobedecemos a palavra de Deus, nós ignoramos a obra de Deus e nos tornamos cristãos frios e fracos. E sabe o que é mais duro? É que nós começamos a viver como se Jesus não fosse voltar. E Ele vai voltar. Jesus vai voltar.
Isso é um fato. Quando nós não temos essa percepção da eternidade, nós desconsideramos todas essas coisas. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 3. Ele diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano. Na revista e atualizada fala com o eterno propósito que Deus realizou ou propôs em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz que a intenção dessa obra de Cristo é que, mediante a igreja, nós somos a igreja, querido. Como é que Deus revela o seu poder na terra? É através da igreja. Olha aqui para mim, escute o que eu estou te dizendo. Sabe por que tudo isso aqui não acabou ainda? Por causa de mim e de você. Por causa da igreja. Quando o anjo aparece para Abraão e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, e lá em Sodoma e Gomorra está Ló, sobrinho de Abraão e as suas filhas, a sua família. E Abraão pergunta para ele: se tiver 50 justos lá, o senhor poupa a cidade? Ele falou: poupo. E Abraão vai diminuindo. Se tiver 45, poupa. Se tiver 40, poupa. 35, 30, 25, 20. Aí por fim Abraão diz assim: e se tiver um justo lá? Ele diz: se tiver um justo, só um justo lá, eu não vou destruir a cidade. Você sabe por que a terra ainda não foi totalmente consumida? Porque existem milhões e milhões de justos na terra. Quantos justos nós temos aqui? Presta atenção, a Bíblia diz que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos justos, não é porque nós somos bons, é porque nós fomos justificados. É por isso que Tiago diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Justo não é uma pessoa que é boazinha, que não peca, que não erra, que não dá, que não fica com troco dos outros. Não. Justo é quem entende que foi justificado, que aceita a obra do Calvário e sabe que ele é justiça de Deus em Cristo Jesus. Esse texto aqui está revelando que foi dado para nós como igreja poder e autoridade nas regiões celestiais, com um propósito. Qual que é o propósito? É exatamente para que pela multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido aos principados e potestades a respeito do projeto de Deus. A igreja está aqui, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha só o que diz esse slide: creia, Deus tem um reino eterno e um plano eterno para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? A vida não termina quando alguém morre. Existe vida em Cristo além disso. A eternidade existe, queridos. E nós vamos escolher vida eterna ou morte eterna. É nós que vamos escolher em vida aqui na terra com quem nós vamos passar a eternidade. Se com Deus ou com o diabo. Aonde nós iremos passar a eternidade. É com as decisões nossas no dia a dia que nós vamos decidir. A vida não termina aqui. Existem dois destinos. E aqui na terra que nós vamos escolher. Olha só o que aqui Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Assim fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas aquilo que nós não vemos é o que? É eterno. Quantos podem dizer amém? Eu quero concluir essa mensagem com você. O pessoal do louvor vai subir aqui com o mesmo texto que nós começamos. Diz aí: porque, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Olha o que diz esse outro slide. Fomos feitos por Deus e para Deus. E até que nós entendamos isso, a vida não fará sentido. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. E até que nós compreendamos isso,
a vida não fará sentido para nós. Para fechar a conta e passar a régua, olha esse texto de Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé. E nós vamos declarar essa palavra em nome de Jesus. Feche os seus olhos e comece a orar. E comece a declarar, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós precisamos chegar ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse, olha, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas como nós estamos acostumados a viver no prejuízo, vamos ficar por aqui mais um tempo, né? Diga, o viver é Cristo. Você vai sair daqui, você vai para sua casa, entendendo que todas essas coisas são somente um meio para um fim maior. Amanhã você vai para o seu trabalho, para a sua empresa, e você vai entender que não se trata somente de conquista, não se trata somente de gerar empregos, não se trata somente de dinheiro, tem muito mais do que isso. Há um reino para ser implantado, há um reino para ser implantado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Erga suas mãos para os céus, feche os seus olhos.